Valeu, galera. Professor Conte, Patrícia, Everton, pessoal todo aqui. Show de bola! Alô, você, tudo bem aí? Que bacana, pessoal. Professor Conte já está distanciado de mim, então nós agora vamos tirar a máscara para podermos falar à vontade com vocês, um ambiente totalmente controlado aqui, com todo o zelo, todo o carinho que a FDSM tem com todos, sempre. Muito bem, pessoal, bacana, redação Enem, nota 1000, que bacana, né? Lembrando que a redação, né, ela é uma peça, né, é um texto argumentativo dissertativo. O que isso significa, né? Escrever, pôr a tinta no papel. 30 linhas, né? 30 linhas, um caso, provavelmente aí um texto, 2 textos, e aí uma contextualização disso tudo. O que é contextualizar? É descrever o fenômeno e, provavelmente, apresentar uma solução, apresentar uma dica, apresentar aí uma saída para um problema, né? Apresentar uma solução, né? Como é a vida prática, né? Todo mundo está estudando aí, fazer um curso superior é um curso que apresenta uma saída, né? Ninguém vai no médico para conversar com o médico, vai para resolver um problema. Ninguém procura um advogado para bater um papo, né? Vai lá para resolver um problema também. E assim é a redação do Enem. O tema de hoje, pessoal, é um dos mais importantes, porque é um tema atual, é um tema de grande impacto na sociedade, não só no Brasil, mas em boa parte dos países hoje que trabalham com essa questão de direitos humanos. E vocês viram, o professor Rafael Ali veio aqui, falou um aulão maravilhoso de direitos humanos, com boas dicas e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar deste tema que é a violência doméstica e podemos até complementar violência doméstica e familiar. Que coisa, que show de bola. Vamos aqui então agora para os slides. Vamos lá, slides aqui, vamos começar. Vamos aqui, professor Conte. É aqui, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos em violência doméstica e familiar, primeira coisa, nós temos que entender o que é a palavra gênero. Isso é muito importante no contexto de violência doméstica e familiar. Gênero, né, refere-se a uma situação ligada ao sexo biológico. Macho, fêmea, homem, mulher, menino, menina. Esta é uma definição histórica. Esta é uma definição que a lei no Brasil toma por base a existência de homens e mulheres. Essa é uma questão ligada a gênero. Quando nós falamos em papéis sociais, aí nós entramos num outro campo, que é o campo da determinação sexual das pessoas. Como que as pessoas se comportam, né, no meio social, determinando-se a partir das suas escolhas, das suas afirmações. E aí nós temos que compreender que, embora existam diferenças, né, entre os papéis sociais, eles sejam diversos, mas o respeito à integridade, à pessoa deve ser preservada em todos os sentidos, né? Então, esta é a primeira ideia que nós temos que ter numa redação sobre violência doméstica, é lembrar que a palavra gênero deve constar no texto que será escrito. Tá certo? E lembrando que gênero no sentido de sexo biológico, né? Afirmando, logicamente, que existem os papéis sociais. Agora vamos ver o que se entende por violência, né? Já que o assunto é violência doméstica, é necessário, então, eu compreender o fenômeno chamado violência. Não é um fenômeno exclusivo de uma determinada população. Por exemplo, é um fenômeno exclusivo no Brasil, só ocorre violência no Brasil. Não. Todos os países, um fenômeno universal, certo? E a violência, ela se caracteriza pelo abuso da força. Uma determinada pessoa, utilizando-se da sua força, de um poder que ela tem, movido pela contração corpórea, age contra outra pessoa ou contra outro grupo de pessoas determinadas, né? Então, esta ideia inicial de violência, ela mostra uma superioridade de força. Isso é importante nós termos, né?
E também fazer, nesse sentido, com que a vítima, ela tenha um comportamento contrário à vontade dela própria. Então, obrigar a vítima a fazer algo que ela não queira, por exemplo, constranger a vítima a uma situação em que ela não desejaria passar, por exemplo. Então, aí nós temos a violência já num segundo contexto, né, da força física, da força e superioridade para obrigar a vítima numa conduta contrária ao que ela quer. E com isso, completando a ideia de violência, o agressor, né, ele gera um dano. Ele gera um dano, né? Um dano provocado na vítima, e que este dano independe da determinação da vítima. Então nós temos violência em 3 aspectos aqui para você bolar aí a sua compreensão sobre o tema, né? Sobre a palavra, né? Violência no sentido de uma autodeterminação do agressor, uma superioridade em relação à vítima, e na relação entre eles, a vontade de do agressor prepondera sobre a vontade da vítima. Olha que bacana aí, né? Bom, entendendo então a violência, vamos ver agora como que age o agressor. A pessoa que se determina a uma prática de violência, seja ela doméstica, seja uma violência qualquer que você venha aí imaginar na sua cabeça, ela pode fazê-lo, né? Pode desenvolver a violência através de 2 formas. Por ação. O que é agir? Fazer uma conduta positiva, propositiva, né? Então, o agressor, quando age, né, quando se determina por ação, ele vai e realiza uma conduta. Então, é visível isso, né? E também pode, por outro lado, o agressor, realizar a sua conduta por omissão. Por omissão, olha só que interessante, deixar de fazer algo. Imagina que a vítima, ela esteja necessitando de um medicamento, por exemplo, né? Um medicamento, ela dependa uma mulher, né? Dependa do marido para levar até ela o medicamento, ela está enferma numa cama e ele deixa de fazer isso. Isto é uma agressão, isto é uma forma de violência doméstica, por meio de uma conduta omissiva, omissão. Então, lembrar sempre que a violência doméstica, ou violência simplesmente, a palavra em si, ela pode ocorrer na prática por condutas positivas, agir, e condutas negativas, deixar de fazer. Bacana, né? E o que é violência doméstica, então? Vamos contextualizar esse tema? Vamos contextualizar? Então, nós já sabemos o que é a violência, a palavra em si. Já sabemos como age o agressor, de que modo que ele age. Agora vamos contextualizar o tema da violência doméstica, entendendo o fenômeno, né? Primeiro, lembrar que a violência doméstica não é um problema local, como eu disse há pouco, universal. Independe de base geográfica, territorial, tá? O fenômeno pode ocorrer aqui, em qualquer um dos outros 4 continentes, tá? É um fenômeno novo? Não, ele é antigo. Já há relatos que há casos de violência familiar, intrafamiliar, doméstica, nas civilizações antigas, nas civilizações primitivas, na Idade Média, na Idade Moderna e recentemente na Idade Contemporânea. Atinge pessoas de um determinado sexo, quer dizer, só mulheres podem ser vítimas de violência doméstica, de agressão? Não. Independentemente da orientação sexual, que são os papéis sociais que nós falamos, e da posição de gênero, ser homem ou mulher, independentemente disso, qualquer ser humano pode ser vítima de violência. Isto é importante frisar no seu texto. Qualquer ser humano pode ser vítima de violência, inclusive a doméstica, né? E também lembrar que a violência doméstica, ela está presente em todas as classes sociais. Não é uma primazia, uma prerrogativa de ser pobre ou ser rico, ser mais inteligente, menos inteligente, ser culturalmente mais vivido, culturalmente menos vivido, ser mais rico ou mais pobre, independentemente de classe social, cultural, religiosa, posição, status na sociedade. Independentemente disso, a violência doméstica, ela permeia
toda a sociedade. E temos exemplos de casos de violência doméstica em populações carentes, em populações abastadas, em pessoas com alto nível de intelectualidade, pessoas com baixo nível de intelectualidade. Isto é importante frisar também na sua redação. Muito bem, visto que a violência doméstica, então, não é um tema novo, perpetua por todas as gerações, em todos os territórios, bases e continentes. Agora nós vamos ver qual é o ciclo da violência doméstica, né? Então já compreendemos o fenômeno, contextualizamos o tema, vamos ver como que a violência doméstica ela percorre etapas e ciclos dentro da relação entre os membros de uma mesma família. Primeira coisa que nós temos que imaginar é que um lar, ele se estabelece, e isso é importante para a violência doméstica, temos que ter um ambiente como se fosse um lar, né? Um ambiente de relações afetivas. Isso não ocorre na rua, isso ocorre numa casa, ainda que as pessoas venham morar em casas diferentes, mas elas se encontram, né, num ambiente que elas consideram como um ambiente que elas chamam de lar. Lar, doce lar. Quem nunca ouviu essa expressão, não é verdade, pessoal? Então, primeira coisa, a harmonia que ela acontece entre as pessoas. Então, uma pessoa se aproxima da outra e estabelece uma relação de afetividade, afeto, né? Ficar, quem nunca ouviu essas palavras aí, né? Ficar, gostar, romancear, amar. Este é o primeiro momento em que se vislumbra uma ligação entre as pessoas. O segundo momento já são as discórdias. Olha, você mexeu na minha calça? Por que você está mexendo no meu celular? O WhatsApp é meu. Você não tem direito a fazer isso. Olha, por que você não vai para a cozinha cozinhar, hein? Você não faz nada o dia todo. Eu trabalho o dia inteiro, você chega aqui, não tem comida, não tem nada. Este momento da discórdia já é o primeiro momento, a primeira etapa de identificação da violência domiciliar, da violência doméstica, familiar. Logo após isso, vem a terceira fase do ciclo, a agressão. E ela pode chegar nas vias de fato, ela pode chegar na agressão física, bater, agredir fisicamente, deixar marcas, sequelas no corpo, chicotear a pessoa, pegar pedaços de madeira, tacos de sinuca, bater na cabeça da pessoa, jogar, arremessar objetos. Esta é a fase áurea da agressão, da violência doméstica. Este ciclo, ele vem logo depois das discórdias. E para dar continuidade na agressão, né, quando ela aparentemente se encerra ali no ambiente familiar, chega o momento da separação. Né? A separação, ela é contundente, a separação, ela leva as pessoas para lados opostos, mas ela não encerra o ciclo da violência. Isso que é importante. O ciclo da violência continua com uma reaproximação. Geralmente alguém ali que estava embriagado no dia, alcoolizado, bêbado mesmo. A gente fala na prática, professor Conte, salgado. A pessoa vai lá no bar, se salga, né? Salga, chega em casa, uma porrada, desculpe o termo, mas é isso mesmo, uma porrada na patroa, no patrão, e aí depois vem o arrependimento. Passa o momento do êxtase, vem o arrependimento, aí tenta a reaproximação. Esta é a fase final do ciclo de violência doméstica. Só um instante aqui, olha, duas informações para a galera aí. A entrega da redação pode ser até quarta-feira da semana que vem, dia 7 de outubro. E o Marcos, manda um salve aí pro Marcos, professor Hamilton. Ô Marcos, um abração para você, aqui, viu? Bacana ter você aqui. Ele está perguntando onde encontrar os seus slides. Ele está... os slides já estão disponibilizados aqui com o professor Conte, pode cobrar dele, lá no viu? site, fdsm.edu.br. E a Jaine está perguntando como é que ela manda a redação. redacão@fdsm.edu.br é o e-mail. Manuscrita, a redação digitalizada, manda por e-mail. Vou colocar tudo no chat agora. Bacana, vamos lá para frente, pessoal. Primeira etapa da nossa conversa já foi concluída. Agora vamos para um momento muito importante. E a paralisação do professor Conte foi muito legal, porque este momento você agora vai ter que prestar muito bem atenção.
as espécies de violência doméstica. Olha bem aí para a tela, as espécies de violência doméstica. Qualquer redação sobre isso, sobre este tema, você vai ter que abordar as 5 formas clássicas adotadas no Brasil, né, visualizadas para a ocorrência da violência doméstica. A primeira delas é a mais tradicional forma de ver a violência doméstica, a violência física. Empurrões, tapas, bofetadas, socos, chutes, amargor, né? Porrada de amargor, aquela porrada que dói na pessoa, né? Que sente aquela lesão, aquela marca, aquela mácula que fica, aquele olho inchado. Esta é a primeira forma clássica de espécie, né, de visualizar a violência doméstica, a agressão, a violência física. Mas ela não é a única, erra quem pensa que ela é única. Existe a segunda forma também, que ela é torturosa ou torturante, como você queira. Vai entrar na violência aí antes de eu começar. Opa, vamos lá. Sem violência, hein, professor? Sem violência. O Bruno mandou aqui, ó, excelente aula. Ô, Bruno, abraço aí, meu irmão. Valeu, ó, gratidão aí, sempre contigo aí. Vamos junto, espero isso aí te ajudar. Violência psicológica, essa é terrível. Esta é terrível. É a chamada, olha, só entre nós aqui, ó, violência silenciosa. Silenciosa. Ela não vem por gestos, ela vem às vezes pelo olhar. Exatamente pelo olhar ela vem. Olhar, aquela manipulação, aquele ar de superioridade em que a pessoa se sente intimidada, menosprezada, menoscabida, ela se sente menorizada. Nossa, eu sou muito menor que aquela pessoa, eu sou muito menor que o meu marido, eu sou muito menor que a minha mulher, eu sou muito menor que meu pai, que meu avô, que meu filho. Esta tortura, ela é uma agressão psicológica. A ameaça, às vezes, olha, não sei não, mas se você chegar tarde de novo, não sei o que vai acontecer, não me responsabilizo. Olha a ameaça velada, às vezes a ameaça está no olhar, neste olhar. Às vezes a ameaça está na fala. Olha, não é bom você fazer isso, hein? Não sei, vou dar uma dica, não faça isso, né? E também nós temos os xingamentos. Esta é uma forma muito comum também de tortura psicológica. Você está parecendo um cavalo hoje. Olha, o seu batom está parecendo uma vaca. Né? Não é assim? Esse tipo de xingamento, de exteriorização, é uma tortura também, uma violência psicológica. E também nós temos a perseguição. Né? A perseguição é ficar controlando a pessoa sem falar nada para ela, ficar seguindo os passos da pessoa, por onde ela anda, nas redes sociais, fisicamente, nos ambientes que ela frequenta. Veja só, pessoal, violência psicológica. Vamos lembrar então? Violência física, violência agora psicológica. Terceira forma de violência doméstica. Professor Hamilton. Opa, vamos lá. O Marcos agradeceu aqui, mandou um salve de volta. Sofia falando que a aula tá top. Maria Rita, show demais. Bacana, então, Maria. Manda um oi pra galera Sofia. aí. Bacana, Sofia, Maria Rita, amigos e amigas que aí estão. Vamos junto, avante, sempre aí na busca do conhecimento, né? Na troca de informação. Isso é bacana, né? Terceira forma de violência doméstica, violência moral. Esta violência moral, ela se caracteriza normalmente por 3 tipos de condutas, né? Injúria, difamação e calúnia. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, jurídicos, porque é uma redação, você tem que dar informações, mas não se detalhar muito, perde o contexto. Mas a injúria, a difamação e a calúnia são ofensas à honra da pessoa. É um tipo de menosprezo ligado à imagem da pessoa. Todos nós, eu, você, professor Conte, Patrícia, Everton, temos uma ideia do que somos, a imagem que nós queremos passar para as pessoas. Eu sou um bom pai de família, quem nunca ouviu essa expressão, não é verdade? Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom irmão. Esta é a imagem que nós queremos passar. E esta imagem nós preservamos. Quando alguém atinge esta imagem que nós temos, positiva de nós mesmos, comete esse tipo de violência moral. Atinge aquilo de mais sagrado que nós temos, que é a nossa imagem. Injúria, calúnia e difamação. 3 subespécies de violência moral. Quarta modalidade de violência
doméstica, a violência sexual. Esta é terrível. Esta agrega, além da violência física, a violência moral e a violência psicológica. A chamada violência sexual, os crimes sexuais. Às vezes, condutas sexuais que não chegam a ser praticamente crimes no Brasil, mas são ofensas sexuais à liberdade da pessoa se determinar sexualmente. Professor Conte, desculpa chamou, a gente aí, para aqui. Só um passinho atrás aqui, o Giovanni Suni Dutra Fernandes, ó, nome desembargador, hein? Giovanni Suni Dutra Fernandes. Isso. Mandou aí muito boa aula, professor, mas o Leonardo Mota está perguntando aqui, humilhação poderia entrar em violência moral? Humilhação, sim, pode entrar em violência moral se ela for uma forma leve, né? Se a humilhação ela for leve, for algo assim, uma palavra que foi falada, que deixou a pessoa humilhada. Agora, se ela for contundente, ela passa para o plano psicológico. Né? Daí nós já temos uma mudança na intensidade pela qual a humilhação ela é realizada contra a vítima. Mas voltando aqui na quarta forma de violência, que é a sexual, nós temos aqui situações como estupro, que é o clássico, né, da violência sexual. Nós temos o agressor quando obriga a vítima a assistir filmes pornográficos e a vítima não por uma questão religiosa, por exemplo, não pode assistir, e isto é uma agressão sexual com forma, subespécie de violência doméstica também. Quando o marido obriga a mulher a fazer, o namorada, enfim, fazer o sexo sem o uso de preservativo, isso também é uma violência sexual, porque, afinal, o domínio do corpo é da própria pessoa e não de terceiros, né? E também a questão de obrigar a vítima a realizar fetiches que a vítima não quer realizar, verificar desejos sexuais que a vítima não quer realizar. Tudo isso caracteriza também a violência doméstica na subespécie violência sexual. E, por fim, uma violência também, modalidade de violência doméstica, a quinta e última, que é a violência patrimonial. Né? E aí nós temos uma superioridade do agressor no controle de finanças, bens, valores da vítima. Então, isso acontece muito no meio entre marido e mulher e no meio dos idosos. Né? Um filho que vai cuidar do idoso, por exemplo, pega o dinheiro da pensão do idoso e não deixa ele utilizar livremente. Então, controla a finança, impedindo o idoso, que é o titular da finança, de ter o acesso ao seu dinheiro. Então, a violência patrimonial também, ela é muito grande. E acontece também casos já relatados frequentemente no Brasil, do agressor destruir objetos da vítima. Pegar o óculos da vítima e quebrar, pegar o relógio da vítima e destruir, danificar o celular, tá certo? Para a vítima não utilizar. Isto é também uma forma de violência doméstica, subespécie violência patrimonial. Professor Hamilton, o Leonardo agradeceu a sua explicação sobre a questão da humilhação na violência moral. A Ana Keila que vai fazer prova com a gente amanhã, né? Olha aí, Ana Keila, seja bem-vinda, viu? Aula FSM. Top demais, tá gostando demais. O melhor direito está aqui, viu? Está agradecendo, está dizendo que a aula está top demais. Bacana, obrigado. O Pedro Rafael pediu aqui para você dar uma repassada nos tipos de violência, combinei com ele no final, para a gente respeitar o tempo. Já deixei anotado aqui. Vamos à disposição aqui no final. Ele já deu um ok aqui. Então, galera, ó, no final, a gente faz aquele sorteio famoso do açaí, e depois o professor Hamilton fica aqui mais uns 2, 3 dias à disposição, respondendo as perguntas de vocês, sem violência, ele vai ficar numa boa aqui, tá bom? Professor Conte, muito simpático, né? Tamires mandando uma ótima aula aqui também. Tamires, abração para você, viu? Segue daí, professor. Vamos lá. Quais as expressões de violência doméstica? Então, para um bom texto aí do Enem, né? Da redação, quais as expressões de violência doméstica? Bom, o termo violência doméstica, a locução violência doméstica, ela engloba duas possibilidades. Uma mais primitiva, antiga, chamada violência contra a mulher, que aí só se priorizava como vítima a mulher, e uma mais atual, chamada violência conjugal.
esta que é a expressão do momento, está aí na praça essa expressão, violência conjugal. Ah, mas Hamilton, qual que é a diferença de uma da outra? Violência contra a mulher parece que está óbvio, né? Mas e a violência conjugal? Porque na expressão violência contra a mulher estão excluídos o gênero ou o sexo masculino. Então, para englobar todas as orientações sexuais, para englobar todos os tipos de gênero e posições sociais, didaticamente, afirmativamente, se coloca a expressão violência conjugal, porque o homem também pode ser vítima de violência conjugal, esteja ele numa relação heterossexual, esteja ele numa relação homossexual, isso não importa. Não importa a modalidade de relação, não importa a modalidade de orientação sexual. O que importa é uma pessoa ser vítima da agressão. E aí, esta expressão que está na tela aí só para você, violência conjugal, ela é mais alinhada para um texto de Enem, tá? Mais alinhada para um texto de uma redação. Bom, a violência doméstica também, ela está sendo considerada atualmente nos tribunais brasileiros, pela mídia, como violência intrafamiliar, né? A violência intrafamiliar é aquela que se caracteriza, né, por toda conduta que venha a prejudicar a integridade física ou psicológica, o bem-estar, a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família, né? E aqui lembrando, pessoal, que membro da família ou membro familiar, está aí, ó, é qualquer pessoa que assume a função parental, ainda que não seja um parente biológico. E muito comum é o relato nas delegacias de polícia, nos fóruns, em que se registram casos de violência doméstica e ações apurando violências domésticas. É muito comum a violência praticada pelo padrasto contra o enteado, a enteada, madrasta contra enteado, enteada, e não são pessoas que têm relação biológica, né? A madrasta não é biologicamente parente do enteado, mas tem uma relação de afinidade. Então, uma coisa importante de você lembrar aí, que para ser considerado um membro familiar, para esse tipo de ocorrência, violência intrafamiliar, não importa se é parente biológico ou se é parente por afinidade, tá certo? Isso que é importante você também deixar registrado aí, né? São as pessoas que podem, então, sofrer e, nesta relação, né, intrafamiliar, sofrer a agressão física, agressão sexual, agressão moral, patrimonial e tudo mais. Mas, Milton, por que cargas d'água a mulher é a vítima em potencial? Por que a expressão violência contra a mulher ficou caracterizada como violência doméstica? Porque a mulher, ela, por questões históricas, religiosas, culturais, ela vem agregando uma situação de fragilidade ao longo da história, uma situação de hipossuficiência em relação ao homem, aos homens, enfim, né, aos machos, né, assim por dizer. Então, a mulher, por ter esta situação histórica de menoridade, de hipossuficiência, pela história, né, que mostra isso para nós, ela é a vítima em potencial. Então, o agressor, quando mira uma vítima, por exemplo, num shopping, numa área de alimentação do shopping, não vai mexer com um homem, vai priorizar mexer com uma mulher. Numa fila de banco, né, vai priorizar mexer com uma mulher, porque pressupõe que a mulher não irá reagir ou que a mulher não vai se contrapor àquela agressão, porque ela tem uma condição de ser fisicamente menos potente do que o agressor, que é um homem, geralmente, né? Mas isso vem mudando, né, pessoal? Com o tempo a gente sabe disso. Mas é importante ter isso, né, ter essa ciência aí para a nossa redação. Uma coisa importante também para a redação, pessoal, é o seguinte: só a mulher pode ser vítima? Quais as outras vítimas em potencial? Crianças e adolescentes que presenciam a agressão entre os pais, estão também sofrendo violência doméstica, os idosos que dependem de filhos, dependem de parentes, para todos os fins, locomoção, circulação e tudo mais, também são vítimas potenciais de violência doméstica. Então, o que nós temos até
neste momento? Que a violência doméstica, ela não tem como vítima exclusiva a mulher. Ao contrário, temos vítimas potenciais de todos os sexos e orientações sexuais e vítimas, inclusive, em todas as faixas etárias e em todas as condições de saúde e desenvolvimento de senilidade, na infância, na adolescência, na senilidade, os idosos, enfim. Pessoal, o que tem que ter registrado aí para você que é uma pessoa, pessoa física, a vítima de uma violência doméstica intrafamiliar. Professor não uma pessoa Hamilton. Jurídica. Pois não, professor Conte. Então vamos lá, a Aline Mendes mandou uma aula muito boa aqui. Bacana. E a Juliane quer saber o seguinte: se uma empregada for agredida, também vai ser considerado como uma agressão familiar? Como que é o nome aí? Juliane, né? Juliane, legal você estar aqui, viu? Fico feliz em saber que você está nos assistindo. Juliane, esta é uma questão interessante. Os tribunais brasileiros já aplicaram medidas protetivas ligadas à Lei Maria da Penha, que nós vamos falar agora, na sequência, por violência familiar e doméstica, no contexto aí, violência doméstica, contra jardineiros, praticadas agressões contra jardineiros, faxineiras, pessoas que trabalham no ambiente, dentro do ambiente familiar, mas não são pessoas da família. Neste caso, os tribunais brasileiros consideraram que isso se trata de uma violência doméstica, porque praticada num ambiente doméstico, enquanto a violência familiar é praticada entre os membros da família ou pessoas que tenham afinidade no âmbito de uma família. Tá certo? Excelente pergunta, parabéns, viu? Excelente pergunta. Bom, e os motivos que determinam a ocorrência da violência doméstica? A gente pode falar de alguns deles aqui. É possível catalogar, colocar aqui numa relação os motivos determinantes? Bom, estudos do Ministério da Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, de ONGs ligados à proteção à mulher e à proteção a pessoas hipossuficientes, já fizeram esse levantamento ao longo dos anos, né? Principalmente de 2001 para cá, nesses últimos 19 anos, vários índices são apontados anualmente. E aqui eu coloquei para vocês as causas mais corriqueiras apontadas para a realização de uma violência doméstica. O alcoolismo e o uso de drogas é o top da linha, né? É o caso que mais, a razão que mais se aflora. Depois os ciúmes, e com a questão das redes sociais, grupos de WhatsApp, perfis em redes sociais, isso se aflora rapidamente. Praticamente todo mundo tem um celular e todo mundo praticamente tem um tipo de rede social, né? Então o contato com pessoas de outro sexo, o contato de pessoas do mesmo sexo, faz com que haja aí para o parceiro, para a parceira, companheiro, companheira afetivo, o desenvolvimento de uma relação de ciúmes. Traição conjugal também é uma causa muito apontada nas agressões domésticas. Separação, não concordar com a separação, achar que a pessoa está separando porque quer já um outro relacionamento com um terceiro, então isso leva também à agressão doméstica. A falta de dinheiro no lar é uma causa também muito relatada nas delegacias de polícia, e a influência de amizades. Aqueles amigos ali do jogo de bola, aquelas amigas ali da quintaneja, olha a quintaneja aí, professor Conte, que bacana, né? Vai lá na quintaneja, né? Tem as amigas, os amigos, volta para casa e fala: olha, a minha amiga, meu amigo falou que você não é a pessoa ideal para mim, tá certo? Então esse também é um caso que dispara a violência doméstica no Esse aí, Brasil. professor Hamilton, é o famoso amigo prosa ruim, né? Amigo prosa ruim, perfeito. Mas tem pergunta aqui, professor Hamilton. Vamos lá, então vamos lá. Estamos indo. A Juliane agradeceu a sua resposta da pergunta anterior. Vamos junto aí, Juliane. O Eric elogiou a pergunta da Juliane aqui. Excelente pergunta. O Bruno está perguntando o seguinte, tem uma do Bruno e uma do Daniel. Vamos lá, primeiro Bruno. Professor, seria adequado citar lei na redação do Enem? Aprofundar na legislação, como, por exemplo, Maria da Penha? Então, a gente vai falar daqui a pouquinho para encerrar, já estamos quase caminhando aí para o nosso terço final, vamos falar da Lei Maria da Penha. Não é errado citar uma lei numa redação. O que não se recomenda é citar o número da lei. Então, no caso, Lei Maria da Penha, já está
perfeito, né? Todo mundo já sabe o que é a Lei Maria da Penha. Não é necessário falar Lei 13.000, de 2006, de agosto de 2006, isso não precisa. Tá? Só Lei Maria da Penha, tá ótimo. O Daniel está perguntando, acho que era do slide anterior, professor, se esses motivos, de onde foram retirados esses motivos? Qual a fonte? Tá certo. Então, eu expliquei, né, que nós temos estudos do Ministério da Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil, das ONGs ligadas à proteção de direitos humanos de mulheres que sofrem violências domésticas e de ONGs ligados à proteção de pessoas hipossuficientes, tá? Eu evitei de trazer um estudo aqui para não amarrar vocês em dados aqui. Então, eu trouxe as causas mais relatadas diante de todos esses trabalhos que foram levantados. Mas você que gostaria de ter aí números na mão, você pode entrar no site do Ministério da Justiça, no site da Ordem dos Advogados do Brasil Federal, né, no site de ONGs ligadas a Maria da Penha, uma busca rápida na internet, você vai ter uma relação de sites de ONGs, né, ligadas à proteção de violência de mulheres, né, que sofrem violência doméstica, tá bom? O Bruno agradeceu aqui e tem mais uma pergunta bacana aqui. Vamos lá. Então, o Bruno agradeceu a sua resposta. Tamo junto, Bruno. E o Marcos está perguntando o seguinte: um pai ou uma mãe que expulsa um filho um filho ou uma filha pela orientação sexual, isso pode ser considerado violência doméstica? Perdão, violência doméstica não. Vamos lá. Bruno, um pai ou uma mãe que expulsa o filho pela orientação sexual, pode ser considerado violência? Bruno, sim. Inclusive, já temos julgados nos tribunais brasileiros, vários, inclusive, relatando, inclusive, indenizações por danos morais. Marcos, é o Marcos. Marcos, sim. Temos casos já julgados nos tribunais brasileiros, em que estes casos apontam os tribunais condenando o pai e a mãe que expulsa o filho, a filha, por causa de uma determinação, orientação sexual diversa daquela esperada por ele, né, por pai ou pela mãe, por ela, enfim, e atribuindo uma indenização por danos morais, tá certo? Isto é uma forma, sim, de violência intrafamiliar, tá? Violência intrafamiliar. Bom, seguindo aqui, a tolerância à violência doméstica. Esse é um ponto também interessante, diferencial para a sua redação. Mostrar que a sociedade hoje, que liga um canal de TV, por exemplo, que entra num site qualquer de informações, é bombardeado de notícias, de ocorrências de crimes. O que é o programa do Datena à tarde? Eu estou falando o nome do programa aqui porque é um programa policial, como era o Cidade Alerta, esses programas de televisão de fim de tarde, geralmente, só relatos de violência, e a gente vai se acostumando com isso. Então, também existem estudos no Brasil que mostram que o brasileiro está meio que acostumando, tolerando essa questão de violência. Mas não é só isso. A tolerância à violência doméstica, ela vem também, às vezes, por questões religiosas, questões culturais. Por exemplo, achar normal o marido bater na mulher. É um corretivo, ela precisava de um corretivo, porque ela estava andando com umas roupinhas, ela é casada, tá pondo mini saia, não dá, não tem condição isso. Então tem que ir lá bater mesmo, tem que acertar. Tá certo? Nós tínhamos no Brasil, olha que dado interessante, uma curiosidade para você aí que está nos acompanhando, nós tínhamos no Brasil a legítima defesa da honra, até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, legítima defesa da honra. O marido matava a mulher porque não aceitava a traição, como se fosse chumbo trocado. Ela me traiu, então eu tenho o direito de matá-la. Olha que coisa louca. Chifre trocado, né? Chumbo trocado, né? Chifre trocado. Exatamente, chifre trocado. Excelente, professor Conte. A aceitação social, ela é uma causa que nos deve colocar sempre contrário ao posicionamento da violência doméstica. A superioridade masculina não existe. Não existe o machismo cultural, isso é coisa do passado. Exatamente, a violência doméstica, ela vem para combater, né, as leis de proteção à mulher que usam o tema violência doméstica, vem para combater este machismo cultural, né?
não podemos tolerar a superioridade masculina por uma questão simplesmente de orientação religiosa também, tá certo? Então essas causas, elas são diferenciais aí numa redação, aí um comentário sobre isso. Bom, indo para a nossa parte final, logicamente, o que o Brasil tem feito? O que o Brasil tem feito? E lógico que a redação, ela pode pedir aí, numa contextualização, uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção pode ser com base na Lei Maria da Penha. Então guarde isso, é importante. Em 2006, né, a Lei da Violência Doméstica, ela foi apelidada de Lei Maria da Penha. Hoje todo mundo, você falou Lei Maria da Penha, já sabe que se trata de lei que aborda o tema violência doméstica, né? É uma lei destinada, portanto, a combater qualquer forma de violência contra a mulher, punindo todo aquele que, por sua conduta, por ação ou omissão, venha a praticar ato de violência doméstica contra a mulher, seja no ambiente familiar ou não. É um erro imaginar, né? Várias pessoas cometem este erro, achar que por estar na rua conversando com seu noivo, com sua noiva e ali agredi-lo, não vai estar no ambiente familiar. Ambiente familiar pode ser dentro da casa ou fora da casa, mas desde que as pessoas, o agressor e a vítima, tenham uma relação de afinidade, uma relação de confiança, de convivência sentimental. Isto que é muito importante. Podendo ser essa convivência biológica, pai, filho, né, irmão, irmã, podendo ser esta convivência sentimental, marido, mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Tá? Então, esta Lei Maria da Penha estabeleceu desde 2006 que a violência doméstica contra a mulher é crime. É crime. Tá? E obriga o poder público, através da União, dos estados e dos municípios, a desenvolverem, a adotarem políticas públicas de conscientização da igualdade entre as pessoas. Não existe o homem e a mulher, mas existem as pessoas, os indivíduos, valorizando a dignidade humana em todos os sentidos e formas de expressão na sociedade. Então, a partir desta lei, do advento da Lei Maria da Penha, torna-se um dever para todos combater qualquer forma de violência entre seres humanos. É um compromisso seu, meu e de todos, a partir desta questão que o Brasil adota como sendo, então, a Lei Maria da Penha. Bom, aqui os slides, deixa eu ver aqui. Ok? Ótimo. Bom, professor, nesta Lei Maria da Penha, ou a partir dela, o que a sociedade pode fazer, o que o Estado pode fazer para as vítimas? Bom, existem intervenções que vão ocorrer no sentido de aumentar a rede de proteção às pessoas que são vítimas de violência doméstica. A primeira delas é a intervenção psicológica. Estabelecer junto à vítima a sua autoestima, estimular com que ela se valorize. Não é porque ela foi agredida que ela é um nada, que ela é um objeto, que ela é um capacho. Não, valorizá-la, fazer com que ela entenda que ela é uma pessoa, um sujeito de direitos e deveres, valorizar o ser humano que foi afetado pela agressão, pela violência. Assimilar também, fazer com que ela assimile que ela não é a culpada. Muitas mulheres relatam na delegacia que, olha, eu mereci mesmo apanhar, ele está certo em me bater, porque eu dei causa a ele, eu tenho muitas amigas, e eu não dou muita atenção para ele em casa. Aí o Estado tem que entrar, fazer com que a pessoa, que a vítima, entenda que ela não é a culpada, mas ela sim é a vítima potencial deste fato, da agressão, da violência doméstica. Uma segunda intervenção é a jurídica. Também o Estado tem que aparelhar, dar condições para que a vítima possa sair do lar com segurança jurídica, separar-se judicialmente, ter a guarda dos filhos assegurado a ela se ela tiver condições, e também estabelecer pensões alimentícias, porque afinal, geralmente as vítimas de agressão de violência doméstica, elas têm uma posição inferior monetariamente, porque elas estão mais em casa cuidando dos filhos do que trabalhando, e quando elas sofrem violência doméstica e são abandonadas ou são obrigadas a sair do lar, para onde que essas pessoas vão trabalhar? Vão fazer o que na vida?
Então aí entra o Estado dando condições desta pessoa estudar, ter o desenvolvimento de um ofício, aprender uma profissão. Este é papel do Estado pela Lei Maria da Penha. E também uma intervenção assistencial. É obrigatório um acompanhamento psicossocial às vítimas de violência doméstica, reestruturar a sua rede, a sua base familiar e social, e principalmente proporcionar a sua reintegração no campo do trabalho, né, no ofício, ter as condições próprias e suficientes de sobrevivência. E, por fim, regulamentar seus benefícios sociais. Aí está, então, as proteções e intervenções jurídicas, sociais e psicológicas que o Estado tem como obrigação para o atendimento às vítimas de agressão doméstica. E também, professor Conte, lembrando aqui que os agressores devem ser punidos. Os agressores devem ser punidos como uma forma não só de aplicar a eles uma sanção, mas uma forma pedagógica, de mostrar a todos que crimes deste porte, violência doméstica, não podem sobreviver nos dias atuais. Avante e muita força para todas as pessoas que são vítimas de agressão doméstica. Estamos juntos. Professor Conte. Temos perguntas aqui, professor Hamilton. O Giovanni, ele pergunta se na redação pode criar outra forma de intervenção ou tem que ser essas que o senhor citou aí? Giovanni, excelente pergunta. Estas são as formas clássicas da Lei Maria da Penha. Existem estudos mostrando outras modalidades de intervenção, mas que elas, no fundo, elas se resumem nessas três modalidades. Então, essas três são as modalidades seguras e certas aí para uma redação. Tem uma pergunta aqui da Mariane. Se a vítima, quando ela se culpa pelo ocorrido, ela pode estar, esta condição pode estar associada com a violência psicológica? Sim, exatamente, Mariana. Está associada à violência psicológica, porque uma das modalidades, uma das condutas do agressor no campo da violência psicológica é incutir, né, embutir no inconsciente da pessoa que ela é a culpada. Ela é a causa de toda, desculpe o termo, de toda a desgraça que está acontecendo. E, portanto, ela precisa ser punida. Então, o agressor imputa na cabeça da vítima, né, no consciente dela, que ela é a culpada disso tudo. Esta é uma forma de violência psicológica. E ela deve ser combatida. A Lei Maria da Penha, inclusive, atribui, né, práticas criminosas para isso. E falamos há pouco aí de questões como ameaça, injúria, difamação, calúnia e tudo mais. Professor, Leonardo Mota está mandando um tanto de palminhas aqui para a sua aula. Treineiro no nosso Leonardo. Vestibular, treineiro, bacana, vai estar com a gente assim, no futuro. Tá? Giovanni já agradeceu a sua pergunta, junto, a sua resposta, perdão. Tamo junto. E tem uma pergunta do Eric Jonathan aqui, sobre a Lei Maria da Penha. Ela só pode ser colocada em vigor ou ser denunciada a agressão se a vítima assim quiser, pois muitos relatam casos de agressão à mulher, porém ela mesma não faz a denúncia. Tá certo, excelente. Giovanni, né? Eric Jonathan, excelente pergunta. Tamo junto, obrigado por você estar aqui assistindo a gente, tá? Temos duas situações aí, Eric, a colocar. Primeira delas, existem crimes que a mulher, querendo ou não, vamos supor que a mulher seja vítima, né? Querendo denunciar ou não, existem crimes que, independentemente da vontade dela, o Estado obrigatoriamente vai apurar e processar, como feminicídio, que é uma forma de homicídio, de matar a mulher por questões de orientação sexual, por questões de violência doméstica e familiar. E existem crimes que vai depender da representação da vítima, como, por exemplo, o crime de ameaça, que está previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. A mulher que se sente ameaçada, que foi ameaçada por força de um ambiente de uma violência doméstica e familiar, ela precisa procurar a delegacia e ela precisa procurar o Ministério Público, se for o caso. Beleza. Professor Hamilton, quero agradecer demais a participação. Já encerrou aqui o... Agradeço você aí. Muito obrigado, viu, gente? Sucesso aí para vocês.
que vocês tenham aí uma boa compreensão do tema e que possam, então, a partir de agora, ter aí condições suficientes para poder pensar, dialogar sobre o tema violência doméstica. E estamos juntos, o que depender de mim. Estou aqui agradecendo ao professor Conte, grande amigo, ao Everton, Patrícia, Cris, professora Denise, Rafael Allen. Show de bola, Faculdade de Direito Sul de Minas. Ó, parabéns, melhor direito é o nosso. Vem para cá, pessoal.